Estou de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar sobre um assunto que movimentou a internet do Brasil na noite de quarta-feira. A CBF fez um vídeo para homenagear grandes, ou talvez nem tanto, camisas 7 da história da seleção brasileira, e nesse vídeo simplesmente não incluiu o maior de todos os camisas 7 da seleção brasileira. E lógico que eu estou falando de Garrincha, o histórico jogador brasileiro, o histórico jogador do futebol mundial, que já é normalmente muito menos reconhecido do que deveria no mundo. E agora isso está acontecendo também dentro da própria casa que é da seleção brasileira. A CBF publicou um vídeo em que ela ignora e que ela apaga simplesmente o maior camisa 7 da história da seleção brasileira, um dos maiores e que está no debate dos maiores camisas 7 da história do futebol mundial. É isso mesmo que aconteceu. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esporte. Deixa like, se inscreve, tudo aquilo, porque é o tema que a gente vai falar sobre isso. Na noite de quarta-feira, a CBF publicou um vídeo em que ela fala da tradição da camisa 7 na seleção brasileira, e no vídeo começa a colocar vários jogadores, alguns deles que passaram de forma muito breve pela seleção ou pela camisa 7. Só para citar, ela coloca o David Neres, que tem uma passagem muito pequena na seleção brasileira no vídeo. Ela coloca o Richarlison com a camisa 7, que jogou com a camisa 7, mas durante um tempo muito pequeno, sem contar outros, e simplesmente ela no vídeo não incluiu uma imagem do Garrincha. A gente está falando de um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Se a gente fizer qualquer ranking de top 5, é obrigatório colocar o Garrincha como um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Obrigatório. Se você não fizer isso, tá errado. E sim, o Garrincha jogou muito tempo também com a camisa da seleção brasileira, com a camisa 7. Muita gente falou que mas o Garrincha em 58 jogou com a 11, em 66 ele era reserva, então jogou com outra camisa. Mas, assim, isso não, nem de longe, isso é algo que justifica você não colocar o Garrincha, porque na Copa do Mundo de 1962, o Garrincha jogou com a camisa 7 da seleção brasileira e foi simplesmente o melhor jogador da Copa com sobras. Quando a gente diz aquela hipérbole, né, aquele exagero, ganhou a Copa sozinho, toda vez que a gente fala sobre isso, a gente tem que falar do Garrincha. O Garrincha em 62, acho que o único que pode se equiparar no quesito, que é um exagero, ninguém ganha sozinho, mas dentro do exagero, o único que pode se equiparar ao Garrincha no quesito ganhar uma Copa sozinho é o Maradona em 86. Então, o Garrincha não só ele foi campeão do mundo com a camisa 7, como foi o melhor jogador da Copa, fazendo gol de tudo que é jeito, gol de falta, gol de cabeça. Então, assim, é inacreditável você ver a falta de cuidado da CBF com a sua história, com a sua memória, num vídeo em que ele homenageia os camisas 7 da seleção brasileira e simplesmente ignora o maior deles, que é o Garrincha. E isso gerou uma comoção justificada nas redes sociais, totalmente justificada, porque mostra bem como a CBF tem sido, no mínimo, descuidada. E aqui eu estou dando o benefício de ser de fato um descuido, de ser de fato um acidente, de ser de fato uma falta de cuidado. Não estou nem considerando aqui, como muita gente considerou, de ser algo intencional para diminuir a gloriosa história do Garrincha no futebol brasileiro e com a camisa da seleção brasileira. Não estou nem considerando isso. Estou considerando um descuido. Mas não dá para a CBF, que diz cuidar do futebol brasileiro, ter na sua equipe alguém que simplesmente apague o Garrincha da história da seleção brasileira, como foi feito. E, de novo, eu estou considerando que não foi intencional. Eu estou considerando que isso foi só um acidente, que isso foi só uma péssima gestão de alguém. Agora,
um vídeo como esse ser publicado sem passar pelo crivo de outras pessoas, porque nessa hora vão dizer, isso daí é culpa de um funcionário novinho, ele é muito novo, e aí ele colocou só jogadores mais recentes. O único jogador talvez, acho que dali dos que eu me lembro, o único jogador que tem ali do século passado, pelo que eu me lembro no vídeo, foi o Jairzinho e o Bebeto, né? Então assim, você fala, quem fez é muito novo e só lembrou dos... Beleza, ok. Para trabalhar com futebol você precisa entender um pouquinho de história, de como as coisas chegaram até aqui. Mas tudo bem, vamos considerar isso. Você não tem ninguém que tenha a autoridade de conferir o material antes de publicar, só mostra como a CBF tem muitas outras preocupações antes de fato do que ela tem que fazer, que é o futebol. E isso é uma vergonha, é uma coisa inaceitável e gerou uma repercussão gigantesca nas mídias sociais, com razão. Porque você apagar, ainda que sem intenção, a história de um dos maiores jogadores da história do futebol, que é Mané Garrincha, é algo vergonhoso e inaceitável. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve, deixa o gostei, deixa o curtir, comenta, tudo aquilo que você faz, compartilha tudo aquilo que você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esporte. A qualquer momento a gente volta com um vídeo. Um abraço, tchau!